Olá, é com prazer que nós voltamos a gravar a segunda série do nosso canal Guia dos Perplexos. Parece que houve um mal-entendido. A minha maninha parece que entendeu que eu ia parar o curso de Tarosofia, mas o que eu quis dizer é que eu ia interromper para poder gravar a série Decifrando a Bíblia. Como eu estou fazendo duas séries, Curso de Tarosofia é uma, Decifrando a Bíblia é outra, e as duas são importantes e eu decidi fazê-las simultâneas. Então eu gravo 4 ou 5 vídeos de uma, interrompo, volto para outra, interrompo, gravo 4 ou 5 vídeos, volto para outra, e esse é o mecanismo. Não, eu não disse que ia parar, mas que ia interromper. Então, desfeito esse mal-entendido, agora vamos voltar à nossa série Decifrando a Bíblia. No último vídeo nosso a respeito Decifrando a Bíblia, eu disse que Esdras tinha ganho a batalha, talvez tenha ganho a guerra, porque eu não vejo a menor esperança de que o mundo passe a ser governado por um grupo de judeus que tenha a sensibilidade de socorrer a pobreza, os órfãos, as viúvas, dar a todos os homens uma vida digna, condigna, honesta, que era o plano inicial de Javé, defendido pela aquela organização patriarcal monoteísta. Não vamos dizer que era um complô, mas era algo muito discreto. E depois ficou claro, principalmente com Abraão: a ti darei a terra em que estás pisando. Com Isaac ele repete: a terra que tu estás pisando darei a ti e aos seus descendentes. E com Jacó ele diz: da terra ao céu, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, tudo isso darei aos teus descendentes. Então, os Askenaz, na Revolução Francesa, eles tiveram o risco de serem declarados não-judeus, mas eles conseguiram, na Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, conseguiram convencer os deputados a manter o status de judeus que eles carregam ainda hoje indevidamente, porque eles não são judeus, eles são cázaros. E aí a maioria dos livros, inclusive os historiadores, como eu tenho aqui um historiador judeu, como eu li um artigo ontem sobre o sionismo, incluem os cázaros como se fossem judeus. Eles não são, vieram da Casária e eles não são judeus, disseram que se converteram, mas no final das contas o que eles queriam era não serem atacados nem pelos muçulmanos nem pelos cristãos. E como ambas as religiões, o Islã e o cristianismo, têm um respeito muito grande pelo judaísmo, eles supostamente converteram-se, mas era só uma estratégia. Termina que eles entrando pela Alemanha com o nome de judeus, mas judeus no sentido da religião judaica. Eles terminaram sendo cidadãos judeus e na Revolução Francesa eles correram esse risco. A gente vai, de repente, tocar no assunto, mas muito rapidamente. O fato é que a Assembleia da Revolução, né, a convenção dos deputados franceses, os Estados Gerais de Tours, né, de 1700 e pouco, lá nos artigos que eles discutiam, os deputados tinham um que era separar os semitas, que eram judeus de verdade, dos cázaros, que eram askenaz, que tinham vindo da Casária pela Alemanha e infiltraram-se e terminaram se encontrando com os semitas e se misturando. Mas eles conseguiram. Tinha que ser, porque nada se faz na terra sem que Deus queira no céu.
Então Esdras, na Babilônia, voltando ao assunto, ele não sei se ganhou a batalha ou se ganhou a guerra. O fato é que ele tinha muitos trunfos. Dois desses trunfos estão aqui claramente expostos. Olha aqui, ó. Na Bíblia pastoral, tá vendo? Que eu tenho, que eu possuo, aqui no capítulo, no segundo livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, Davi diz, o autor diz que Davi conquistou Jerusalém. Está claro, está marcado aqui, olha, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Cai o último obstáculo. Quando soube que Abner tinha morrido em Hebron, Esbaal, filho de Saul, não é? Jerusalém, centro de poder político do reino. Davi marchou com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus que habitavam o território. Ora, a montanha dos jebuseus vai ser chamada o Monte Sião, o Monte de Deus. Antes de Davi, antes de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, chefe dos jebuseus, sabia, como profeta, que ali ele devia estabelecer o seu reino na Palestina, e ele fez sobre o monte dos jebuseus, que depois chamou-se Monte Sião, a sua cidadela e o templo de culto a El Shaddai. E mais tarde, Davi vai ser convidado por Melquisedeque a também construir ali, porque é um lugar sagrado. Melquisedeque percebeu isso antes do ano 2300 a.C., e Abraão nem percebeu isso. Davi só soube porque Melquisedeque disse a ele. Aí aqui nós temos uma descrição que é repetida, acontece aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo. Meus óculos não estão bons, não, viu? Mas o versículo é 1, de 1. Então, capítulo 5, versículo de 1 em diante, a conquista de Jerusalém, do Monte Sião, e dali instalou a fortaleza e deu o nome de cidade de Davi. Papa Francisco, pelo amor de Deus, tira isso daqui. É por isso que você quer uma nova Bíblia, né? Porque aqui embaixo, olha, no rodapé, está em letras. Eu fiz uma nota aqui, ó, aqui eu fiz uma nota, né? Onde diz assim: o texto não fala propriamente de uma conquista. É provável, fala propriamente de uma conquista. Se vocês lerem, vocês vão ver que é uma batalha entre os judeus, chefiados por Davi e Joabe, e entre os jebuseus. É provável, não, não é provável, é histórico. Está na enciclopédia Delta Larousse que Davi entrou em Jerusalém pacificamente. Então, Papa Francisco, tende piedade de nós e tira essa excrescência, porque quiseram dar a Davi tantos feitos e tanto heroísmo e tanta conquista que fizeram essa besteira. O que houve foi um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade de Jebus. Salém, o rei Melquisedeque chamou Salém, e depois Davi chamou cidade de Davi e posteriormente Jerusalém. Davi, então, seria o chefe político do povo que estivesse sob a tutela daquele monte, a partir daquele monte que seria o centro político do reino, e Sadoc, ou Sadeque, que era o nome do descendente direto de Melquisedeque, seria o chefe religioso. E ficou sendo assim. Então, Esdras tinha conhecimento disto. Todo mundo, Davi não fez isso escondido. Essa reforma que ele fez do sistema religioso, ele fez na presença de todos os seus
homens de todos os seus pares, ele convocou os filhos, ele convocou os generais, os chefes das 12 tribos, para proceder a uma grande reforma no sacerdócio, para que o templo tivesse gente suficiente para celebrar o culto, que não tinha. Não havia levitas, ou seja, descendentes de Levi, suficiente para celebrar o culto no grande templo de Salomão. Então, Davi faz uma reforma. E não marquei, não sei onde é que está, não está marcado, mas é exatamente essa reforma que Esdras vai se aproveitar. E vai se aproveitar disso aqui. Alguém meteu a mão aqui, na história de Davi, capítulo 5 do segundo livro dos Reis, também está repetido no livro das Crônicas. Não sei onde é que está no livro das Crônicas, mas também está. Aqui está 2 Samuel 8:17 e Gênesis 14. Não, aqui não tem nada a ver. A escolha de Jerusalém como capital. Mas o fato, eu passei uma página. Aqui passei uma página. É capítulo 5. Então, isso foi algo feito abertamente. O templo que Salomão ia construir não tinha levitas, ou seja, da tribo de Levi, sacerdotes da tribo de Levi suficiente. Então Davi faz uma reforma no sacerdócio, nas genealogias sacerdotais, e coloca, aqui está, ó, o governo de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o povo. Joabe, filho de Sarvi, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailude, era o porta-voz. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe, neto de Aquimeleque, eram os sacerdotes. Ora, Sadoc era jebuseu. Davi fez uma belíssima comemoração quando foi convidado por Melquisedeque a ocupar o Monte Sião, o Monte dos Jebuseus, e ali ele construiu seu palácio e ele queria construir o templo, mas o profeta Natã disse que Deus não permitia, porque ele tinha feito, tinha derramado muito sangue. Então, aqui tem, entre as conquistas de Davi, tem Jerusalém. Então, Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além disso, Ira, o Jairita, quer dizer, da tribo de Jairo, também era sacerdote de Davi. E no outro livro, na outra Bíblia, como era um Jairita, não era da tribo de Levi, como é que era sacerdote? E Davi, como é que era sacerdote? Nesta Bíblia aqui, nós temos, no livro dos Reis, no livro dos Reis, ó, governo de Davi, conquistas de Davi, aí diz tudo que Davi conquistou. É no capítulo 8, lá no capítulo 5 diz que ele conquistou Jerusalém, a força, a espada. Mentira! E aqui, no capítulo 8, Davi reinou, pois, sobre todo Israel e praticava a equidade. Está de novo repetindo o que está no capítulo 5. E Joabe, filho de Sarvia, era chefe do exército. Josafá, filho de Ailude, era chanceler. Sadoc, filho de Aquitobe, e Abiatar, filho de Aquimeleque. Aqui Sadoc é dado como filho de Aquitobe. Sadoc era filho de Melquisedeque. Então, ao saber disso, olha o trunfo que Esdras tinha contra Sadoc, o sumo sacerdote, e contra a dinastia davídica, que era quem tinha feito isso. Sadoc era Melquisedeque. Na verdade, era uma abreviatura do nome para não dar na pinta.
Tem mais. Susa era escrivão, Banaías, filho de Joiada, era o comandante dos Cereteus e dos Peleteus. Agora veja, os filhos de Davi, que eram 8 ou 9, eram sacerdotes. Então, o Jairita era sacerdote e Davi era sacerdote, como se eles não eram levitas. Então vocês veem que Davi fez uma reforma no sacerdócio, por quê? Porque quando Melquisedeque o convidou para o seu palácio e para visitar o templo de Elion, o Deus dos deuses, o Deus Altíssimo, então Davi foi e entrou na cidade de Jerusalém. Diz a biblioteca, a enciclopédia Delta Larousse, está ali às minhas costas, pacificamente. E aqui na Bíblia pastoral, no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, a mesma coisa é repetida. A mesma coisa é repetida. Só que é dada a batalha que o Papa Francisco deve tirar daqui, porque isso não existiu. Alguém acrescentou porque o cronista que Salomão encarregou de escrever a Bíblia quis fazer de Davi o maior herói de Israel. Mas essa batalha nunca existiu. E aqui no cantinho, olha, eu grifei em amarelo, está dito. O texto não fala propriamente de uma conquista, não só fala, como mais adiante, em outras passagens, no capítulo 8, repete. Então, é um pacto. Davi fez um pacto com a dinastia jebusita e deu a Sadoc, que era o descendente de Melquisedeque. Melquisedeque continuou no palácio dele em Salém. Davi construiu o seu palácio pedindo materiais a Hiram, rei de Tiro, que tornou-se amigo deles também, e ele construiu o seu palácio, mas não pôde construir o templo. Então, para providenciar uma quantidade suficiente de sacerdotes para o futuro templo de Salomão, Davi fez uma reforma no sacerdócio. E nessa reforma, ele coloca Sadoc como filho de Aquitobe. E aí, Esdras, tendo tudo isso na mão, ele tinha assim tanto a dinastia davídica quanto a dinastia sadoquita na mão. Aqui o padre Frederico Datter, no Léxico Bíblico Litúrgico, ele diz assim: a Bíblia não conhece todos os sumos sacerdotes. As genealogias dos descendentes de Arão são incompletas e artificiais. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Tendo falecido os primeiros 2, a primogenitura passou para Eleazar, o qual lhe sucedeu no cargo. O sucessor dele, quando ele morreu, foi Finéias. Mais tarde, aparece a linha de Itamar, na pessoa de Eli, que também não tinha nada a ver com Itamar. Seu sucessor foi seu neto Aquitobe e Samuel, porque na Bíblia quem você encontra como sucessor de Eli é Samuel, o profeta Samuel. Aquias ou Aquimeleque, sacerdote novo, foi assassinado por Saul. O filho dele, Abiatar, fugiu para Davi, levando o peitoral com sua sorte. Isso aí, Abiatar era filho dele, descendente de Eli realmente, mas Eli não foi seguido de seu neto Aquitobe. Então, isso aqui é história para boi dormir. Surge um sumo sacerdote em Gabaon, da linhagem de Eleazar. Volta! Já tinha morrido a linhagem de Eleazar toda. Aí surge Sadoc, em Gabaon. Desse modo, durante o governo de Davi, havia 2 sacerdotes chefes, Abiatar em Jerusalém, Sadoc em Gabaon, ou ambos em Jerusalém. Abiatar foi deposto, tornando-se então Sadoc o ponto de partida de uma longa série de sacerdotes sadoquitas, filhos de Sadoc. Então,
Sabendo disso, sabendo disso, Esdras tinha na mão o descendente de Davi, que não se apresentou como tal ao rei Ciro quando ele conquistou a Babilônia, que era Zorobabel, não se apresentou. Quem se apresentou foi Esdras, e também é, já, como é que é, Josedeque, também não se apresentou como sacerdote. Então eles dois tinham medo de Esdras, porque tudo aquilo até ali era um artifício, tudo era artificial. E Esdras utilizou isto para fazer com que a dinastia davídica terminasse pouco depois de Salatiel e Zorobabel. Pouco tempo depois extinguiu-se. Por quê? Porque Esdras estabeleceu, junto com a grande sinagoga, que eram os judeus mais poderosos, mais ricos e mais influentes, que aqui o Bernard Casper diz que era a grande sinagoga foi a salvação dos judeus, porque combateu todas as heresias e fez o que quis realmente, né? Depois do retorno do exílio babilônio, quando com o correr do tempo mais livros foram adicionados, que surgiu a discussão se essas últimas obras deviam ser consideradas da mesma maneira e tratadas com a mesma reverência. Foi assim que começou um novo processo de seleção, porque já havia a literatura sagrada. Então, essa descrição da ordem dos livros. Os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel, quer dizer, os escribas, a grande sinagoga aqui é os escribas e seus comparsas, Daniel e Esther. Esdras escreveu o seu próprio livro e a genealogia do livro de Crônicas. Ora, o próprio Esdras pertencia aos homens da grande sinagoga. Ele era o chefe. Então, o que é que ele faz? Ele faz o que quer. Ele muda as regras de explanação, que antes dele partia-se do texto sagrado, como eu disse no caso de Abraão, partia-se do texto sagrado, dizendo, por exemplo, que Deus criou Adão e Eva, e de Adão e Eva nasceram filhos e filhas, Caim e Abel, e aí, em determinado momento, um sacerdote zeloso, está lá no livro do Gênesis, e Jesus cita, não vou pegar, mas Jesus cita, então, que a mulher, quando casava, ia para a tribo do marido. Então, o sacerdote zeloso, percebendo que a mulher não tinha como trabalhar, e quando a tribo do marido não tratava ela bem, ela passava fome, ela mendigava, às vezes saía e tornava-se prostituta. Então, ele alterou o texto, movido pelo Espírito Santo, e Jesus cita isto, dizendo: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Ora, era a mulher deixava pai e mãe, se unia ao homem, e os dois eram uma só carne. Mas como a mulher não tinha direito de trabalhar, e o homem tinha, então um sacerdote zeloso, inspirado, alterou o texto dizendo que deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Está no livro do Gênesis. Essa alteração, Jesus Cristo sabia que tinha sido feita, mas sabia que tinha sido feita por um santo, por alguém inspirado. Aqui diz que Deus abençoou tudo o que ele tinha feito e que fez o homem que ele formara, né? E depois a mulher e o matrimônio, Gênesis 2, 18. Depois disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. E o homem deu nome a todos os animais. E o homem disse: desta vez é carne da... e o homem formou a mulher e apresentou ao homem. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formam uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonharam. Jesus Cristo cita isso. Olha, essa parte
E o homem disse: desta vez é carne de minha carne e osso dos meus ossos. Então, houve outra vez? Desta vez, quer dizer que Lilith, antes de Eva, Havá, existiu Lilith mesmo. Desta vez, supõe que houve outra vez. Então, aqui a Bíblia não menciona Lilith, mas os rabinos dizem que a primeira esposa de Adão chamou-se Lilith. E então Havá seria a segunda. Mas Jesus cita: por isso o homem, e não a mulher, deixa pai e mãe e se une à sua mulher e forma a sua carne. Porque se a tribo da mulher não aceitasse o homem e começasse a tratar ele mal, ele pegava um pedaço da terra e cultivava e pronto, ia embora viver a sua vida. Então não tinha problema. Para a mulher não podia trabalhar. Então ou ela se prostituía ou ela esmolava. Então Jesus Cristo cita isso por quê? Porque na sequência do texto encaixa perfeitamente. Não era esse o trabalho de Esdras. E essa maneira de fazer ali se chama Peshat, o texto em si literal, e Remes, quer dizer, o comentário do texto segundo um sentido moralizador. Porque aí defendia a mulher, o direito da mulher de não ser maltratada ou não virar prostituta e mendiga. Então, um inspirado escreveu o contrário, mudou o costume e disse: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. O homem quem sai agora da tribo dele. Jesus cita como está ali. Isso era Peshat e Remes. Acontece que Esdras cria uma terceira maneira de explanação. Está dito aqui por Bernard Casper. Esdras desenvolveu o estilo de interpretação conhecido como Darash, isso é, a investigação do significado do texto sob um ponto de vista subjetivo. Como é que é isso? É assim, vamos supor que eu seja muito rico. O quarto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para teres vida longa e feliz sobre a terra. Bom, esse honra era e é entendido ainda pelos judeus como: seu pai cuidou de ti quando tu eras um bebê e enquanto necessitavas dele. Agora que o pai está velho e não pode trabalhar, você cuida do teu pai. Esse é o texto bíblico do quarto mandamento e a sua interpretação em Remes, o comentário moral. Quer dizer, os sábios faziam o texto. Quarto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. Honrarás aí não deixarás na indigência. Nós não temos essa noção quando lemos o mandamento, mas é isso. Então ele te sustentou quando você nasceu, agora você vai sustentá-los. E aí o que é que Esdras faz? Primeiro ele diz: eu sou rico e eu não quero dar para o meu pai e para minha mãe dinheiro, eu não quero sustentá-los, eu quero viver na porcaria, eu quero viver na esbórnia. Então o que é que Esdras faz? Manda, criando Darash, manda que você procure um texto nas escrituras que legitime a sua usura. E é fácil. Lá no livro do Levítico tem um texto que diz: tudo aquilo que você colocar no altar do templo passa a pertencer ao tesouro do templo. Pronto. Então o rico pegava o seu saco de moedas de ouro, botava no templo e dizia: consagro meu ouro ao tesouro do templo. Mas não deixava no templo. Pegava o saco e levava para casa. Olha que safadeza. Isso é sacanagem. E aí não sustentava o pai e a mãe, dizia assim: não, eu não estou obrigado a sustentar vocês, porque eu consagrei meu tesouro, consagrei meu dinheiro ao tesouro do templo. Agora ele é como eu disse a vocês, o safado do Bispo Macedo e o canalha do Valdomiro Apóstata e outros aí, fazem o mesmo, distorcem o sentido. Isso Darash foi começado por Esdras na Babilônia. E outras cositas mais. Então, mas Esdras imobilizou a casa de Davi e o sacerdócio sadoquita, que eram os chefes legítimos do povo, né? Então, o sumo sacerdote que chegou na Babilônia exilado, né, era Josedeque, pai de Josuá. Josedeque morre na Babilônia e Josuá passa a exercer o cargo, mas eles não se apresentam, com medo de Esdras.
E aí Salatiel e Zorobabel são, entre outros primos, herdeiros da casa de Davi, mas teriam que tirar isso a limpo, através de documentos, que não era difícil, mas eles também não se apresentam como da realeza. Depois Dario vai ouvir, no apócrifo está dito, que Dario vai ouvir uma discussão no corredor, ele chama os nobres para lá e 10 ou 9 nobres estão discutindo quem é herdeiro de Davi, e aí Dario com facilidade deduz que Salatiel e Zorobabel e coloca eles no seu devido cargo. Então, mas eles até então aí Zorobabel pega Josuá, já morto Josadeque, e diz: somos nós dois, nós somos os líderes do povo. E Dario os coloca em aposentos reais, em aposentos dignos com o seu status social. Mas eles não fizeram isso sozinhos, porque tinham medo de Esdras, porque Esdras era um patife, era um perigo, era um intrigante. E aí, o que acontece? Vem Ciro, liberta a Babilônia, manda que, agora sim, Josuá, sumo sacerdote, Salatiel já tinha. Não, vai. Salatiel vai com Zorobabel, levando o tesouro do templo. Não, quem vai levar o tesouro do templo é Esdras. Vai para reconstruir Jerusalém e o templo de Jerusalém. Vai Salatiel e seu filho Zorobabel, e vai Josuá, e vai um pequeno grupo de homens para trabalhar. Enquanto isso, o safado do Esdras fica na Babilônia e, sabendo que o que ele fizer não vai ser embargado nem por Zorobabel, nem por Josuá, ele começa a fazer tramas. E a primeira trama que ele faz é, como eu já disse a vocês, sabendo da, da, da do mexerico lá que Davi fez, que ninguém sabia a essa altura quem era o sumo sacerdote nem quem era herdeiro de Davi. Então ele começa a fazer o que ele quer. Ele apresenta um currículo notável, que eu já mostrei a vocês, a Dario, e Dario fica impressionado e diz: esse homem é o chefe do povo. E aí, o processo de interpretação da Sagrada Escritura, cujas partes já tinham sido lançadas pelos escribas, foi continuado pelos seus sucessores, que chamavam Tanaim. Depois o Talmud. A Torá escrita e sua exposição vai ser submetida à investigação dos sentidos ocultos ou palavras segundo a tradição orais ou expressões morais homiléticas ou alegóricas, surgindo assim gradualmente a Midrash. Isso é um corpo de interpretação baseado na dedução de ideias e ensinamentos tirados da sua fantasia. Então, é essa a obra de Esdras, a Mishnah, a anti-Bíblia, que vai terminar dando no Talmud, que é a pátria portátil dos judeus. Mas, sobretudo, ele funda a grande sinagoga. E aqui tem um ponto que é preciso não ter vergonha para colocar, eu li já li para vocês, eu acho, mas é preciso não ter vergonha. Yehudá, o príncipe. Não, mas não é isso que eu quero. Aqui está. É na página 38 do livro de Bernard Casper, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, e vocês pasmem, diz assim: fundado por Yohanan Ben Zakkai, o vinhedo de Avne assim foi chamado, e foi dali que os sábios empenharam-se num programa de reconstrução espiritual. Reconstrução não, desconstrução. E Avne tornou-se logo autoritária. Autoridade. Lá instalou-se a Suprema Corte e o Sinédrio. A Suprema Corte é a grande assembleia, a grande sinagoga. E prosseguiu-se no processo de introdução de ordem e sistematização no ensinamento da lei oral. Seguiu-se isso durante 60 anos, um frutífero período de paz. Baseado na obra de Akiva e seus discípulos, sendo mais importante Rabi Meir, prepararam as coleções da Mishnayot para uso próprio. E assim foi a grande sinagoga quem fez a
a grande desgraça do judaísmo, que hoje, graças a Deus, ainda tem seguidores fiéis, como o meu irmão, né? Meir Melamed Metzilah, ao contrário, Meir Metzilah Melamed, e muitos outros que seguem a Tanakh, que é a Bíblia escrita. Porque para Esdras e a sua canalhada, o que serve é a Shebal Pé, a Bíblia oral, ou seja, o Talmud, a Mishnah. E é nela que se baseiam todos os judeus do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma Silvio Santos e outros ricos, como o Israel Clabin. Então, é na Mishnah, que aqui nós temos um exemplar em hebraico, aqui nós temos a Mishnah em português, aqui nós temos um exemplar em hebraico, mas o Talmud é uma compilação, acho que de 12 volumes desses aqui, e é a anti-bíblia. Mas os ateus, os descendentes de Esdras, que se chamam hoje eles se chamam Movimento Sionista Mundial, que foi quem fundou o Estado de Israel, dos quais Theodor Herzl fazia parte, dos quais Lenin, Trotsky, Marx e vários outros faziam parte. Então é um complô internacional formado por judeus sionistas. Todo judeu rico tem o seu dinheiro garantido pelo clã dos Rothschild, que administra a bagatela de 500 trilhões de dólares, fazendo o que quer no mundo, e tudo isso começou com Esdras. Então, Esdras faz esse estrago, paciência, é aquilo que nós dissemos, né? Deus quis, ele ainda chega aqui a sandice de dizer que a sinagoga do Cairo, que foi descoberta pelo alemão Schechter, era uma sinagoga era uma sinagoga que pertencia aos homens da Suprema Corte. Todo sábio sabe que a sinagoga do Cairo pertencia a Onias IV, que foi dada a ele, construída de presente pelo faraó do Egito, porque senão ele seria morto. Onias III e Onias IV eram os últimos descendentes consanguíneos de Sadoc. Então Sadoc foi assassinado por um tal do Menelau, lá, Onias III, e Onias IV fugiu para Elefantina e lá recebeu de presente, no Cairo, uma sinagoga e um palacete em Elefantina. Pois o safado aqui não tem vergonha de dizer que aquela sinagoga, onde tinha algumas partes da Bíblia Sagrada, era uma prova de que a grande sinagoga esteve ali. Mas o padre Frederico Dattler, que é insuspeito, ele diz aqui, os descendentes de Qumran, os dissidentes, aliás, de Qumran, ele diz aqui, os escritos dos judeus dissidentes, portanto, que não aceitavam o poder de Jerusalém, têm em comum a carta aos Hebreus e a rejeição do sumo sacerdócio estabelecido em Jerusalém pelos Macabeus, que se uniram aos partidários de Esdras, porque era eles que mandavam. Então os Macabeus logo perceberam que sem eles não fariam nada. E aí os dissidentes de Qumran aceitam a carta aos Hebreus, aceitam o sacerdócio, rejeitam o sumo sacerdócio e o sacrifício do templo de Jerusalém. João Batista, que era essênio, ou seja, da ordem de Melquisedeque, jamais pôs os pés no templo de Jerusalém. Ele era levita, então ele devia estar lá. Salomon Schechter, em 1896, descobriu no depósito de uma sinagoga do Cairo um documento misterioso que ele editou em 1910 sob o título de Documento de Damasco.
Ali ele diz agora, vamos ao resumo. Uma comunidade muito bem organizada e liderada pelo mestre da justiça, era o título que tomavam os mestres das comunidades, Rabi Sadek, portanto, Sadoquita Sadek, vive exilada no país de Damasco. Exilada. Ora, os escribas não viviam exilados, eles mandavam em Jerusalém, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre de justiça, que não fosse consanguíneo do Sadoc, mas que tivesse, por algum milagre divino, provas de que ele merecia, no final dos dias, assumir o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Então, olha só, claríssimo, os dissidentes de Qumran. Aí o safado ah, agora desmarquei. O safado do Casper diz que essa sinagoga tinha cópias exatas, textuais da Tanakh. Ora, eles odiavam a Tanakh. Os escribas brigaram com Jesus porque eles queriam impor a Shebalpé, a lei oral que eles tinham inventado, criado, a sinagoga de Satanás, e Jesus dizia a eles: vós abolistes a palavra de Deus, a lei de Deus, e ensinais preceitos humanos. Isso eram os homens da grande sinagoga, contra os quais os essênios se rebelaram, e assim mostraram a cara que eram os descendentes de Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus e os comentários de Dattler, e qualquer estudioso de história vai chegar a essa conclusão. Portanto, vamos chegar ao ano 175, com o assassinato de Onias III, o último descendente consanguíneo de Sadoc ou de Tzadek de Melquisedeque. Onias IV, que não chegou a ocupar o cargo, fugiu para Elefantina e lá o faraó lhe deu um palacete, uma renda anual, que ele vivia dela quando queria, ir lá e tirava, e mandou construir uma sinagoga de onde ele administrava os dissidentes dos escribas, que não obedeciam ao templo, que consideravam o templo impuro, profanado pelos escribas e fariseus hipócritas, e que dominavam todo mundo porque eles sabiam dos podres, é como Brasília. Todo mundo sabe, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Então os escribas se ocupavam só sabendo dos podres uns dos outros e eles controlavam tudo. Além de que tinham convencido o povo de que os ensinamentos deles é que eram responsáveis pela paz. Que paz? Não sei, porque logo, logo, de 200 anos de Cristo até Jesus Cristo, vai haver a Guerra dos Macabeus, em 176, então matam Onias III, e Onias IV morre no seu palacete em Elefantina, deixando inesperadamente os documentos de Qumran, que ele sabia onde estava, e os documentos da Sinagoga do Cairo, que deixa claro que ele governava homens organizados no Líbano e em Damasco, chamados Rabi Sadek. É preciso dizer que é Rabi Sadek para vocês saberem que era da ordem de Melquisedeque? Ou é dedutível porque eles eram justos e consideravam o templo profanado, como Ezequiel viu quando Javé abriu uma brecha e disse: vê, filho do homem, os sacerdotes profanando o meu templo. E Ezequiel vê os sacerdotes desde o templo de Salomão, onde as rainhas, mulheres dos reis, faziam o culto a Estar, que era um bacanal. E o profeta Ezequiel fica escandalizado. Durante 400 anos, pelo menos, um terço do templo de Jerusalém foi reservado para a idolatria. Esdras, sabendo tudo isso, vai se aproveitar, vai usar isto. Então, no ano 200 a.C., perdemos dois personagens importantes. Onias III, que tinha as funções de sumo sacerdote, mas que um tal Dom Menelau lá manda assassinar, e Onias IV, que morre no exílio para não ser assassinado. Aí, 176, os macabeus governam com
a ajuda dos escribas, restabelecem a paz em Jerusalém, se tornam reis, assumem o título de reis, tudo combinado com os escribas, ou seja, o pessoal de Esdras. E assume o título de sumo sacerdote, e nós vamos terminar com Anás e Caifás e Herodes Antipas e a família dos Herodes no tempo de Jesus Cristo. Então a desgraça já está feita, e esse será o contexto que Jesus vai encontrar quando ele nascer. Um rei que manda matar as crianças para que o Messias seja morto, e mata todas as crianças de 2 anos para baixo, Herodes, que morreu 6 anos depois que ele fez isso, e Anás e Caifás, que eram os maiores ladrões de Jerusalém, e um trocava de pasta com o outro, quando um era sumo sacerdote, outro era secretário, quando um era secretário, o outro era sumo sacerdote, e assim, é nesse contexto que Jesus chega para restabelecer a ordem, a palavra de Deus, e recolocar no lugar a Tanakh, a verdadeira palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, Bereshit. Essa é a coleção de livros sagrados dos judeus, que são editados às vezes separados, porque eles consideram a lei de Moisés, a Torá, ou Torá, como eles chamam, a parte mais importante. Então Jesus chega para defender esse patrimônio. E ele aí vai enfrentar os sequazes de Esdras e vão terminar matando ele. Mas ele já sabia da história toda, como é que terminaria. Mas é bom que nós hoje possamos, dando uma volta no passado, saber quem plantou essa árvore podre, que Jesus chamou de víboras, serpentes, filhos do diabo, no Evangelho de João. Para pedir a vocês, quem quiser é só consultar o Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Discussão sobre Jesus e Abraão. Ele vai chamá-los de serpente, raça de víbora e filhos do diabo. Um filho de Satanás, filho do diabo. Jesus vai chamar o sumo pontífice dos judeus, Caifás, de filho do diabo. E vai chamar aos escribas e fariseus de raça de víboras. João Batista já tinha dito a mesma coisa. Agora estamos, portanto, com Jesus de Nazaré. Então, os essênios sendo trucidados, crucificados como Jesus foi depois, mas mesmo assim João Batista se arrisca a sair da comunidade e vai para as margens do Rio Jordão, depois é decapitado por Herodes a pedido de Herodíades, e assim, antes de Jesus ser martirizado, antes dos 12 apóstolos serem martirizados, vários essênios, ou seja, a ordem de Melquisedeque já sofria o martírio por parte dos descendentes espirituais de Esdras, o escriba, a classe dos escribas é quem mandava, e os seus sequazes, né, os sumos sacerdotes e os reizinhos que eles manipulavam à vontade. Até o governador de Roma, que vinha para lá, eles terminavam conseguindo dobrar, porque eles tinham gente deles em Roma. E se o governador Pilatos não fizesse o que eles pediram, crucificar Jesus, eles fariam a caveira de Pilatos junto a Tibério. Não é assim que eles disseram? Pilatos disse: crucificarei o vosso rei. A multidão falou, alguém falou do meio da multidão: só temos um rei, César. E se tu não crucificas esse homem, não és amigo de César. Olha, aí já estava a ameaça. Pilatos lavou as mãos e disse: façam o que quiserem. Então, ele sabia o poder dos judeus junto a Tibério. Ou seja, eles mandavam no mundo já na época de Jesus. O Império Romano era joguete nas mãos deles. Assim, aquela realidade vai ser agora analisada com mais frieza, né? Exatamente o confronto entre Jesus e o Esdras espiritual ressuscitado
pelo diabo, aquele que morreu, a besta que morreu e ressuscitou, é Esdras. O Apocalipse, a besta que morreu e ressuscitou. É Esdras, ressuscitado não em si mesmo como Jesus, mas nos seus sequazes, nos seus sectários, né? Na classe dos escribas. Então, no próximo vídeo, se Deus quiser, nós daremos sequência e vamos finalmente ao combate entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre o unigênito do Pai e o primogênito de Satanás. Até lá, não se esqueçam de dar o seu like, é importante. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e, por favor, não pensem que eu vou interromper nenhum dos dois cursos. Eles seguirão, só que eu gravo 4 ou 5 vídeos de um, interrompo, gravo 4 ou 5 vídeos de outro. Esse será chamado Shebalpé, que quer dizer a lei oral. Até a próxima.